Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Ponto Poder. Eu sou Jéssica Welma, editora de política do Diário do Nordeste. Estou acompanhada de Dayana Araújo, que é editora também de Cotidiano, jornalista, professora, uma pessoa que está sempre muito antenada aos temas do nosso estado. Dayana, um prazer estar aqui com você. Um prazer também, Jéssica. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos que nos acompanham também. E olha, hoje nós temos um convidado muito importante. Já vamos apresentá-lo, porque as perguntas são muitas, a pauta também abrange temas que são essenciais. E é com muita alegria que eu apresento o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Ele que é nascido em São Paulo, professor universitário, advogado, jurista e filósofo. Há mais de 20 anos atua nas áreas do direito empresarial, do direito econômico e tributário e dos direitos humanos. É autor de diferentes obras, dentre elas o livro Racismo Estrutural. Em 2021 foi o relator da Comissão de Juristas criada pela Câmara dos Deputados para propor o aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país. Em 2023, assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no governo Lula. Ministro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer é tudo meu, Jéssica, Dayana. Eu quero cumprimentar também a todos os ouvintes, a todos que nos assistem também. Para mim é uma grande alegria poder partilhar esse espaço com todos e todas. E o senhor está cumprindo uma agenda aqui no Ceará. Hoje é nossa conversa na quinta-feira, desde a quarta-feira. Uma dessas agendas foi o título de cidadania cearense que o senhor recebeu na Assembleia Legislativa. E, claro, para além do trabalho que o senhor desempenha, da contribuição que o senhor tem para o país, que isso ultrapassa fronteiras de estados, qual mais relação o senhor tem aqui com o Ceará, de outras visitas? Qual a relação do ministro aqui com o nosso estado? Eu já venho ao Ceará há muitos anos, tenho grandes amigos aqui no Ceará. Um deles, né, e que eu acho que foi fundamental para que essa cidadania me fosse concedida honrosamente pelo povo do Ceará, por meio da Assembleia Legislativa, é o Preto Zezé, né? O Preto Zezé, que é um dos dirigentes máximos da Central Única das Favelas, com quem eu já trabalho há muitos anos, e que tem também propiciado, nos últimos tempos, as minhas vindas ao Ceará, né? Para dar aula, para fazer palestras, para poder aprender com o povo cearense. Então, eu acho que esses fatores e a generosidade, porque eu só posso atribuir a generosidade do povo cearense de me permitir fazer parte, né, desse povo tão combativo, né? Eu falei ontem uma coisa no meu discurso, porque eu fiz questão de preparar um discurso de agradecimento assim, que dialogasse diretamente com aquilo que o Ceará significa para o Brasil. E eu me lembrei muito de uma música, né, do Fagner, do Belchior, dois cearenses dos mais ilustres, em que eles falam sobre como o Ceará ele é o lado de dentro e o lado de fora do Brasil. O lado de dentro porque ele significa o enraizamento da nacionalidade brasileira a partir das suas entranhas, do sertão, né? Como a gente aprendeu sobre o Brasil olhando para o Ceará e como os cearenses nos ensinaram, né? Por meio da sua luta, por meio da sua arte, por meio dos seus escritores, né? Os escritores cearenses, a arte cearense, além da música, estão na linha de frente daquilo que o Brasil teve que aprender sobre si. E, ao mesmo tempo, é o lado de fora, né? Porque ele também dialoga com aquilo que o Brasil tem, né, no que tange as suas mazelas, a exclusão social. Enfim, o Ceará ele carrega todas as potencialidades e também as mazelas que o Brasil tem que superar. E a gente não supera sem olhar para o Ceará. Então eu estou muito feliz, estou muito honrado e também eu espero dignificar o povo cearense agora que faz parte dele. Já temos outras ações para conversar com o senhor que devem ser desenvolvidas aqui no Ceará nesse sentido também? Temos. Ministro, o senhor esteve aqui ontem no bairro Barroso, né? A gente vai falar de um triste assunto Sim, também, sim. né? Onde a gente teve uma tentativa de chacina, onde uma mulher ficou morta, uma criança morta e mais 8 crianças baleadas. Eu queria saber
como é que o senhor acha que o Ministério consegue acompanhar isso? Mais uma vez, um triste cenário, né? A gente tem vivido aqui no nosso estado, na nossa capital também, uma grande disputa territorial ligada a esses grupos criminosos. E eu queria saber como é que o senhor acha que o Ministério consegue acompanhar isso e tentar proteger essas crianças que vivem nesses territórios. Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui minha solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas por este evento trágico, que infelizmente tem se tornado parte do cotidiano brasileiro. Mostra que o Brasil é um país que tem muito que caminhar no que concerne ao respeito aos direitos humanos. O Brasil é um país que, infelizmente, eu falo na posição de ministro e falo com muita tristeza no coração. O Brasil é um país em que não se respeitam os direitos humanos e por isso a necessidade de você ter uma política nacional de direitos humanos. A gente pode conversar depois sobre o significado de falar de direitos humanos, mas a questão é a seguinte, respondendo a sua pergunta diretamente. O Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que tem a atribuição de estabelecer as bases de uma política nacional de respeito à vida, à dignidade, estabelecer as bases de um cuidado com as pessoas. Nesse sentido, o Ministério ele tem que funcionar como uma espécie de catalisador, né? Ou seja, de agregador das políticas que são feitas tanto em nível federal, estadual, municipal, mas também pelos diversos órgãos que compõem o Estado brasileiro. Com isso eu quero dizer o seguinte, o Ministério dos Direitos Humanos ele não é o único que cuida de questões relacionadas aos direitos humanos. Tá? Então, nesse sentido, qual que é o nosso papel? Nosso papel, primeiro, é acompanhar esses casos, compreender o que pode, o que deve ser feito, dialogar com as autoridades estaduais, com as autoridades municipais, com os outros órgãos do governo federal. Estou falando aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estou falando aqui do Ministério da Saúde, estou falando do Ministério da Educação, para que a gente possa estabelecer uma política nacional que possa proteger crianças e adolescentes. Agora, vejam só, o que faz o Ministério dos Direitos Humanos? Primeiro, o Ministério dos Direitos Humanos ele tem a atribuição de cuidar de crianças e adolescentes. Tá? Então, nós fazemos as bases, criamos as bases nacionais de uma política de proteção a crianças e adolescentes. E uma coisa que o Ministério dos Direitos Humanos tem que interferir, e aí é uma luta nossa, eu quero até colocar esse assunto para vocês, é que nós precisamos estabelecer uma tradição, uma nova tradição no Brasil, de discutir segurança pública ao mesmo tempo que se discute direitos humanos. Nós estamos discutindo essas coisas de maneira separada, gente. É isso que dá, isso resulta nesse tipo de tragédia que nós estamos vendo agora. Ou seja, porque nós estamos discutindo assuntos que têm que ser correlatos de maneira separada. Então eu vou dizer uma frase que eu tenho repetido à exaustão. Não existe política de segurança pública sem direitos humanos, porque daí não é segurança pública. Porque daí isso resulta nessas tragédias, resulta na morte de policiais, resulta no enlouquecimento, né? E resulta também no que a gente está vendo agora, que os policiais estão cometendo suicídio, porque não aguentam viver num mundo desgraçado, provocado por uma violência que não tem controle, e que muitas vezes é estimulada, né? Estimulada por governadores, que é estimulada por líderes políticos, que são irresponsáveis e colocam os policiais nessa situação. Então nós estamos fazendo o seguinte lá no Ministério. Primeiro, dialogando com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu concordo com o ministro Lewandowski, nós achamos que a questão do crime organizado tem que ser tratado mais de perto pelo governo federal. O governo federal ele tem que ter uma atribuição mais forte no combate ao crime organizado. Quem disser que defensor de direitos humanos defende crime organizado está mentindo. Sabe por que está mentindo? Porque o crime organizado, na forma de milícias e facções, são inimigos dos direitos humanos. Ameaçam as comunidades, fazem esse tipo de coisa. Então tem que haver quem defende direitos humanos tem que defender um combate sério, um combate duro, um combate sistemático ao crime organizado. Ponto. Dito isso, o combate ao crime organizado ele também tem que ser feito ao lado de outras políticas públicas, como, por exemplo, políticas de educação, políticas de assistência social, políticas de cultura, para que a gente possa, e você usou o termo perfeito aqui, para a gente possa retomar os territórios. Porque o fundo
o fundo das grandes disputas que envolvem crime organizado, violação de direitos humanos, sabe qual é? A disputa territorial. Eu não diria nem que é disputa. Existem pessoas que querem se apropriar do território brasileiro para cometer crimes. Eu estava na Assembleia Legislativa ontem aqui do Ceará, e o deputado Renato Roseno, ele estava nos mostrando um dos resultados da parceria do Ministério dos Direitos Humanos com a Assembleia Legislativa do Ceará. E olha o que estava ali. Nesse mapa que mostra os homicídios no Brasil, você percebe o seguinte: estão acontecendo nos lugares em que há uma disputa do crime organizado, né, pelo controle da saída de drogas, né, nos portos, aeroportos, essa coisa toda, né? Então, você vê um crescimento litorâneo, né, do número de homicídios, são essas disputas entre facções. Você tem um crescimento acentuado também do número de homicídios, do número de crimes, onde você tem também disputas territoriais que envolvem extração de madeira ilegal, garimpo, né? Ou seja, o Brasil precisa retomar o controle do seu território. E a retomada do controle do território nacional se dá por meio de políticas de direitos humanos. Olha só que contradição. E como é que isso é feito? A gente precisa fazer no Brasil reforma agrária. Eu não estou inventando nada, viu? Isso não é uma conspiração esquerdista, comunista, como diriam as pessoas. Isso está na Constituição, gente. Está no artigo 170 seguinte da Constituição. Reforma agrária, o que é? A racionalização do uso da terra para a produção voltada aos brasileiros. Segundo, tem que ter reforma urbana. Olha o que foi o assassinato, segundo as investigações da Polícia Federal, da Marielle Franco. É isso, ou seja, o crime organizado está tomando os territórios urbanos, onde era para ser feita moradia, creche, escola das pessoas. Então a gente precisa retomar isso. Outra, demarcação de terra indígena. Terra indígena é terra da União. Então, a partir do momento em que se demarca a terra indígena, se protege as populações indígenas, significa que a União, o governo federal, assume a responsabilidade por ordenar aquele território. Então, tem que tirar garimpo ilegal, tem que tirar extração de madeira ilegal, tem que ser feito isso. Então, titulação de terra quilombola. Tudo isso que as pessoas acham que de alguma forma é beneficiar certos grupos, na verdade o que é? É a organização do território brasileiro para que o Estado brasileiro retome o território. Então, se nós não fizermos isso são políticas de direitos humanos. Retomar território não é só fazer a ocupação das forças de segurança, é você levar educação. Porque você leva educação, se você leva serviço público, se você leva meios de comunicação como a internet, depois a milícia e o crime organizado não ficam suprindo a necessidade da população, porque o Estado brasileiro já fez. Então, a ausência de políticas públicas, do elemento público, não apenas estatal, dentro desses territórios, tem provocado esse tipo de coisa. E o Ministério dos Direitos Humanos está absolutamente pronto a fazer essa discussão. Nós estamos preparando agora um plano nacional de direitos humanos para agentes de segurança, trabalhadores da segurança pública, policiais, junto com o Ministério da Justiça. Nós estamos construindo, junto com a Assembleia Legislativa do Ceará, para todo o Brasil, olha só como o Ceará contribui para o Brasil inteiro. Nós vamos construir também uma forma da gente tentar diminuir o número de homicídios nas cidades em que esses homicídios eles são mais frequentes. Nós temos um primeiro produto, e agora o segundo produto dessa parceria vai ser justamente esse diálogo, né, para a gente entender o que pode ser feito para a gente reduzir o número de homicídios no Brasil. Ministro, já tem algum cronograma de atuação nesse sentido dessa nova etapa da parceria? Então, ontem a gente teve a entrega do primeiro produto e agora a gente tem uma reunião marcada para os próximos dias para a gente avaliar quais são os desafios, eu diria, estruturais, logísticos. Quero dizer o seguinte, para o pessoal até entender. Será que a gente vai precisar de mais pessoal para a gente poder construir isso? Como é que a gente financia isso? Né? A gente vai ter que dialogar com outros ministérios? Com certeza, vamos ter que falar com o Ministério da Saúde, porque, veja, a violência no Brasil virou um problema de saúde pública também. Sim. Então a gente precisa construir essas bases, né? Assim, da saúde, trabalho, emprego. Outra coisa, questão prisional no Brasil. Esse é um assunto que não pode ser discutido, não pode ser adiado a discussão. A gente não pode adiar mais a discussão sobre as condições das prisões no Brasil e como as condições da prisão elas vão também levando a um fortalecimento do crime organizado. Então esse pessoal que fica falando o seguinte, deixa a prisão do jeito que está. Sabe o que é deixar a prisão do jeito que está? Olha só, foi colocado aqui,
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o crime ele vai se estabelecendo e a violação de direitos humanos vai se estabelecendo justamente na ausência de um Estado que possa suprir a necessidade das pessoas e cuidar das pessoas, certo? Tudo bem? Perfeito. Sabe onde é que o Estado está ausente? Das prisões. O Estado se ausentou das prisões. E ao se ausentar, fez com que as prisões se tornassem um lugar de crescimento, de fortalecimento do crime organizado no Brasil. Então vejam, se a gente quer ter uma política de direitos humanos séria, de redução de homicídio, proteger as populações vulneráveis, que são vulneráveis por quê? Porque falta Estado, falta serviço público, falta projeto para essas pessoas, nós vamos ter que necessariamente cuidar do problema prisional no Brasil. Não é possível continuar do jeito que a gente está. E o senhor tocou nesse assunto. Aqui no Ceará nós temos algumas denúncias, inclusive formalizadas, né, em que órgãos de direitos humanos assim, já formalizaram sobre isso, falando de torturas, de violações de direitos básicos também nesses espaços de presídios, de socioeducativos. E o senhor já ressaltou que o Ministério está acompanhando, é uma preocupação do Ministério isso também. O que é que já tem de avanço em termos dessas discussões e que o Ministério vai poder entrar e atuar junto aos estados para tentar resolver? Olha, desde o ano passado, Jéssica, nós estamos conversando com os estados, porque é uma preocupação. Veja, o presidente Lula tem essa percepção, vamos dizer, essa visão de que o sistema prisional brasileiro tem produzido assim, um manancial, né, de energias para o crime organizado, para a violação de direitos humanos no Brasil. Então, desde o ano passado, nós estamos fazendo gestões para mudar, inclusive, criar uma nova tradição, como diz no Ministério, de atuação também nas questões relacionadas ao sistema prisional. Diálogo permanente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuidar disso em nível nacional. Só que a gente tem que cuidar dos estados. E por que isso? Porque se a gente pegar as unidades prisionais e de socioeducativo, onde ficam, sua pergunta sobre crianças, adolescentes, jovens envolvidos, né, que são envolvidos nessa violência, né, nessas brigas de facção. Se a gente pegar quais são as piores unidades prisionais, a gente vai ter que olhar para as condenações ou então para as medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são objeto de denúncias, né? Ou seja, o pessoal entender. A situação nesses lugares é tão ruim que a sociedade civil vai lá e denuncia o Brasil, tá? Denuncia o Brasil por violação sistemática de direitos humanos nas unidades prisionais. Quero lembrar para as pessoas que a prisão é legal torturar as pessoas na prisão. É legal matar as pessoas de fome nas prisões, de sede nas prisões. Quero lembrar para as pessoas que muitas pessoas que estão... Bem, toda pessoa presa, ela está sob a guarda do Estado brasileiro para cumprir a sua pena conforme aquilo que a lei prevê. A lei não prevê pena de morte, principalmente por meio cruel, por meio de tortura, né? Enfim, independentemente do crime que tenha sido cometido. Tá? Isso aí está na lei, está na Constituição, está nos tratados internacionais que o Brasil assinou e é a prática dos países em que você tem esse problema equacionado ou então você tem um problema muito menor do que a gente tem. Perfeito. Então a gente percebe que essas unidades elas estão onde? Nos estados. E não que não aconteçam violações no sistema federal, e acontecem sim. Né? Ou seja, é uma realidade que atravessa todo o sistema prisional brasileiro, a violação de direitos humanos. Isso aí a gente não pode deixar de dizer. Só que agora a Corte Interamericana ela aponta algumas unidades nos estados. O socioeducativo, por exemplo, do Ceará está lá. Né? Então o que eu tenho feito? Desde o ano passado, eu tenho ido até os estados para conversar com os governadores, com as governadoras, conversar também, eu converso, visito as unidades prisionais, falo com os agentes, dialogo com os mecanismos de combate e prevenção à tortura, o mecanismo nacional, ao Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que está albergado, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Conversamos com a sociedade civil, com os peticionários na corte, para tentar criar um plano de ação para que o Brasil tenha as medidas levantadas e que apontam essas violações. Então nós criamos um grupo
justamente para atuar nisso. E agora nós fizemos uma coisa interessante no mês passado. Eu estive na reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e eles aprovaram uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos para que, junto do Comitê, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós possamos olhar justamente para essas unidades e criar um plano de ação, né, naquilo que a gente tem chamado lá no Ministério de Projeto Mandela. Né, levar as regras de Mandela, que são as regras que falam sobre como as prisões elas devem tratar as pessoas que estão aprisionadas, e levar isso para que nós possamos levantar, né, as medidas da Corte Interamericana. Então, o Ministério dos Direitos Humanos está criando uma tradição, uma metodologia, uma tecnologia para lidar com isso, entendendo que isso vai ser crucial para a gente falar de segurança pública como tem sido falado. Como eu disse, não existe política de segurança pública sem direitos humanos, mas eu também quero dizer que o contrário é verdadeiro. Se não houver uma política de segurança pública, não há como existir direitos humanos. A gente precisa proteger as pessoas, e por isso o combate ao crime organizado é fundamental. Nós não podemos, nós que queremos um mundo civilizado, um mundo que as pessoas sejam respeitadas e cuidadas, nós não podemos deixar de lado também o discurso, a gramática e a prática política que diz o seguinte: vamos cuidar das pessoas, não pode haver tortura, não pode haver violação, só que do outro lado a gente tem que dizer o seguinte: para que isso exista, nós temos que ter um combate firme à criminalizada, principalmente na forma organizada. Porque não é possível deixar as pessoas também à mercê, né, de criminosos que vão, inclusive, ameaçando crianças, torturando crianças. Eu não sei se as pessoas sabem aqui. Sabe uma coisa que tem no Ministério? Que as pessoas ficam horrorizadas de saber que existe? Olha só o nível que nós chegamos. No Ministério nós temos um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Vocês sabiam disso? O Estado brasileiro precisou criar um programa de proteção para crianças e adolescentes que são ameaçados de morte. Tem estudos que mostram o seguinte: o sujeito, né, a criança, o adolescente, na verdade, quando vai para o sistema socioeducativo, quando como você não tem uma política de egresso para você pegar e trazer aquele adolescente uma possibilidade de uma vida digna, de uma vida decente, fora daquele ambiente de criminalidade, né, que ameaçou sua vida e que o levou, inclusive, ao sistema socioeducativo, essa pessoa volta para o meu lugar. E o tempo de vida dela, depois que volta, é curtíssimo. 1 ano e meio, 2 anos depois, essa criança que volta, esse adolescente que volta, ele é assassinado. Inclusive aqui do Ceará a gente tem crianças que estão nesse projeto de proteção, né? A gente deu há algum tempo algumas matérias falando sobre isso. Mas eu queria falar também, ministro, a gente falou de violência, falou de violações, mas a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta nacional, né? Que é uma ferramenta que é o Disque 100. E é uma ferramenta que a gente consegue fazer vários tipos de denúncia, é uma ferramenta que está disponível para a população e que o Ministério disse em algum momento que poderia ter algum tipo de mudança, né, de melhoria no Disque 100. Sim. Essa ferramenta, ela é inclusive uma ferramenta de transparência, a gente consegue ter acesso a esses dados que servem para políticas públicas, né, para a gente também, para a imprensa, né, a gente faz algumas matérias com base nesses dados, e eu queria saber o que está por vir para o Disque 100. Então, o Disque 100 é uma das coisas mais incríveis que nós temos no Brasil, porque o que a gente costuma... veja, não é intuitivo, né? Que a gente costuma pensar, né? A gente separa muito as coisas, tem uma dificuldade de ter um pensamento sistêmico. Gente, informação, comunicação, educação são elementos fundamentais para qualquer política de direitos humanos. Qualquer política de direitos humanos tem que envolver educação, informação e comunicação. Né? Então, a gente está sempre pensando uma coisa que eu estabeleci no Ministério: toda política ele tem que ter 4 elementos. Qualquer política, vai fazer qualquer coisa, tem que pensar, tem que colocar a tabelinha lá e ticando, ver se tem os 4 elementos que eu determinei que tem que ter. Primeiro, essa política é uma política de proteção e de promoção dos direitos humanos, ou seja, essa política efetivamente é capaz de proteger o público para o qual ela se destina. Criança e adolescente, pessoa em situação de rua, pessoa LGBTQIA+, pessoa com deficiência. A gente está protegendo essas pessoas? Pessoa idosa? Tá, passou na primeira.
2, essa política é uma política que tem um componente educacional, que forma as pessoas para que elas possam exercer os seus direitos. 3, é uma política de cidadania. A gente vai entregar alguma coisa, tem um equipamento, a gente vai capilarizar essa política, levar essa política até as pessoas. 3, e o 4, essa política, ela comunica. O que está sendo previsto essa política que vai ajudar as pessoas a se comunicar? Então chegou no Disque 100, vamos lá. Chegou no Disque 100, a gente olhou o Disque 100, eu falei, maravilhoso. Só que eu percebi uma coisa. Quando é que o Disque 100 aparece, principalmente para os jornalistas, para a imprensa? Pega lá a ferramenta de transparência, aí chega numa efeméride, por exemplo, chega no mês contra a violência contra o idoso. Violência contra o idoso. Aí eles vão lá, pegam os números e falam assim, a violência contra o idoso aumentou X%. Gente, sinto muito. Então tá bom, estamos comunicando, mas tá bom. Cadê a parte número 1, a proteção e defesa? Pode até estar ocorrendo. Porque pode ser também que, com a abertura dos canais que nós estamos promovendo, né, de denúncia, com a comunicação, pode ser que tenha aumentado também o número de denúncias. A gente não sabe, não dá para dizer que é isso. Então eu determinei o seguinte, falei, olha, eu quero que mude o Disque 100. A gente está preparando agora a nova licitação porque eu quero o seguinte, a gente vai receber a denúncia, mas eu quero saber também a qualidade desse atendimento. E eu quero mais, eu quero que haja um acompanhamento da denúncia. Porque nós temos que ser capazes de dizer o seguinte, o que aconteceu com, né, obviamente respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando a privacidade das pessoas, a intimidade, enfim, mas eu quero saber o seguinte, como essa denúncia foi encaminhada, porque não é só pegar, receber a denúncia e mandar para a autoridade, eu quero saber qual o fluxo, o que aconteceu, qual o acompanhamento e qual foi a solução, porque talvez a gente tenha no final um índice de encaminhamento e de resolução desses casos, dessas denúncias. Eu consegui ajudar quem pediu a minha ajuda, é saber isso. Eu quero saber isso, até para a gente poder dar uma coisa que está faltando nas políticas de direitos humanos, na minha concepção. A gente precisa transformar a política de direitos humanos numa política de esperança. A pessoa precisa ver esse dado e falar assim, puxa vida, eu acho que a gente está conseguindo. Ou então se apresentar a realidade, ó, a gente não tá, as nossas ações não estão sendo tão efetivas, ações do Estado brasileiro, tá? Então a gente precisa ver o que a gente precisa melhorar. Então agora a nova licitação do Disque 100, ela vai trazer isso. Né? E outra, com integração com outras ferramentas também. Eu queria, inclusive, falar de uma delas que eu acho que é muito importante, que é uma das coisas mais bonitas que nós criamos no Ministério, que é o Observatório Nacional dos Direitos Humanos. O Observatório, as pessoas podem entrar, está no site do Ministério, coloca o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vocês vão ser apresentados a uma página. Esta página, você clica nessa página, ela traz ali uma série de temas. Você clica no tema, por exemplo, pessoa idosa, que a gente está falando agora, aí aparece um mapa do Brasil, e esse mapa do Brasil vai trazer uma série de indicadores sobre a situação das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, enfim, nos estados e até nas cidades, nos municípios. Então a gente tem um panorama, e nós criamos no Ministério, a coordenação de dados e evidência criou uma coisa que chama índice de capacidade institucional. Gente, isso é maravilhoso. Sabe o que significa isso? É para dizer o seguinte, como aquele estado ou aquele município é capaz de dar conta da política de direitos humanos? Ou seja, tem um fundo, ou seja, tem orçamento para isso? Tem participação social? Tem um conselho de direitos humanos? Né? Tem equipamentos públicos? Ou seja, a gente consegue, inclusive, medir a capacidade institucional, porque não adianta fazer política de direitos humanos se não tem orçamento, se não tem estrutura. Então a gente já criou essa ferramenta. Então a gente vai integrar isso com o Disque 100, a gente vai integrar isso com um outro projeto que a gente tem lá, que chama a Rede Nacional dos Direitos Humanos, que é a coisa que tem sido atualmente a menina dos meus olhos, né? Além da minha filha lindíssima. Um beijo para a Nessu, da minha esposa Edneia. A Rede Nacional dos Direitos Humanos é o seguinte, é um sonho de muitos que me antecederam. Tomara que eu possa, pelo menos, colocar a pedra fundamental nisso. Assim, a gente não faz política de direitos humanos se a gente não consegue integrar tudo em esforços nacionais.
Por isso que os direitos humanos não pode ser federal, nem estadual, nem municipal, tem que ser nacional. E para isso tem que integrar as esferas todas. Como é que a gente inicia esse processo? A gente precisa saber quem é que está fazendo política de direitos humanos e que pode se integrar ao que a gente já faz, que a gente pode fortalecer, que podem se conhecer, que podem se comunicar. Então, tem várias iniciativas da sociedade civil, no campo da criança e adolescente, no campo da pessoa idosa, no campo da proteção do direito da pessoa com deficiência, e essas pessoas estão fazendo coisas incríveis, estão soltas às vezes, abandonadas, salvando vidas, mas que a gente pode primeiro aprender com elas, dar escala para o que elas estão fazendo, integrá-las no movimento para que todos se conheçam, se comuniquem. Então a gente vai fazer isso. Então a gente está preparando uma rede nacional de direitos humanos. Só que a rede, e aí com isso eu termino essa parte, começou com o Disque 100. A gente vai fazer o seguinte, além do Disque 100, a gente vai também criar políticas itinerantes do Disque 100, tá? O Disque 100, pra gente, sei lá, fazer um Disque 100 itinerante, pegar um caminhão, levar, sabe, rodar o Brasil para fazer isso. Agora a gente quer, voltando para a rede, a gente quer transformar a rede nacional, e aí eu criei um grupo de trabalho para fazer isso, que é presidido por uma professora competentíssima da Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professor também, chamada Gabriela Lota, essa professora. Nós começamos os estudos sob a liderança dela para criar um sistema nacional de direitos humanos no Brasil. Um sistema nacional. Não tem o SUS? Não tem o SUAS? Não tem um sistema da cultura? Por que a gente não pode ter um sistema nacional de direitos humanos agora que integre todos os esforços de estados, municípios, da sociedade civil para criar um sistema de proteção à criança e adolescente? Um sistema de proteção à pessoa idosa, um sistema de proteção às pessoas em situação de rua, né, que integre vários ministérios. Então a gente quer criar um sistema, a gente já está estudando o que funciona, o que não funciona, porque alguns sistemas não deram certo, comparando também com iniciativas que foram feitas em outros países, para a gente ter o nosso sistema nacional de direitos humanos. Inclusive para que as pessoas também entendam o que é que são direitos humanos. Exato. E para que elas entendam a todos os direitos que elas têm acesso, né? Porque muitas vezes falta isso, né? Então, vamos fazer uma coisa aqui. Se vocês me perguntassem assim, Silvio, se você tivesse que explicar em 30 segundos o que é direitos humanos para uma pessoa que inclusive está contaminada pelo discurso de ódio, que também é uma preocupação nossa, nós criamos um site para falar disso, inclusive, né? Diferença de ódio, de opinião. Já explicar em 30 segundos ou menos para uma pessoa o que significa os direitos humanos. Eu diria o seguinte, 3 palavrinhas só, tá? Cuidado, respeito e dignidade. É isso. Se você acha que uma pessoa tem que ter os cuidados do Estado brasileiro, e todos nós temos que ter cuidado do Estado brasileiro, tá? Ou seja, se não tem saneamento básico, se não tem sistema de esgoto, se você não tem a saúde pública, e sem saúde pública não tem, por exemplo, mas eu não preciso, eu tenho plano de saúde, mas não importa. Porque, veja, se existe vacinação pública, se existe também cuidados sanitários com a comida que você come, é por causa do Sistema Único de Saúde, tá bom? Sim, doação de sangue. Não tem como, tem coisa que a iniciativa privada não dá conta. É só o Estado brasileiro que pode dar conta, tá? Se você acha que o teu filho, a tua filha e você mesmo tem direito a estudar, ir na escola, se você acha que um dia você pode ter um problema que vai te impedir de trabalhar, que vai te impedir, né, de ter uma vida com todas as potencialidades, e que o Estado brasileiro ele tem o dever de ajudar você. Se você acha que se você um dia estiver na frente de uma autoridade pública que você não pode ser torturado, que seu filho não pode ser torturado, que a sua filha ela não pode ser vítima de nenhum tipo de violência por ser mulher, eu queria dizer uma coisa, você está do meu lado. Você está do meu lado. E a gente tá falando de transparência, mas eu não gosto de você. Não tem problema você gostar de mim. Eu quero que você goste do Brasil. E sem política de direitos humanos, não tem como gostar do Brasil. Não adianta a gente falar de país desenvolvido. Vamos desenvolver o país. Vamos fazer o país ter não sei quantos mil empregos. Vamos fazer as empresas. Gente, se não tiver respeito a quem trabalha, a quem produz, se não tiver direito, as pessoas, na sua
nas suas peculiaridades, particularidades. Exemplo, gente, pessoa com deficiência. Assim, se você acha que as pessoas elas devem ser respeitadas, pessoas com deficiência, e que o que limita a vida dessas pessoas não é a sua condição. O que limita a vida dessas pessoas é um mundo que não está preparado para que essas pessoas possam ser o que de melhor elas podem ser. Inclusive, ministro, senhor, essa agenda aqui no Ceará, ela também marca a adesão do Estado ao programa Novo Viver Sem Limite, que é justamente tem um objetivo de promover os direitos das pessoas com deficiência, né? O Ceará é o 5º estado a aderir. Sim. O senhor está nessa mobilização no país para garantir essa adesão. E só um parêntese antes mesmo da pergunta, que a gente está falando aqui de transparência de dados, de ter o controle, de saber o que está acontecendo, porque isso é fundamental para que, inclusive, você que nos acompanha, a gente está indo de eleição municipal, por poder falar muito disso, para que você possa cobrar as iniciativas de um prefeito ou prefeita que você vai eleger, de um vereador ou vereadora que você vai ajudar a eleger para uma Câmara Municipal. É preciso saber quais são os problemas, ter um diagnóstico e discutir isso, que é o que a gente está fazendo aqui. E, ministro, essa ação que deve aí promover os direitos das pessoas com deficiência, gostaria de saber do senhor como que ela deve chegar na ponta nas pessoas, o que é que está previsto dentro desse programa? Olha, esse plano nacional que foi lançado pelo presidente Lula no final do ano passado, é o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, chama Novo Viver Sem Limite. Por que novo? Porque ele é uma retomada e uma atualização do programa Viver Sem Limite que foi lançado no governo da presidenta Dilma Rousseff, e que foi descontinuado nos governos posteriores e foi retomado agora pelo presidente Lula. Esse plano é um plano que contém 95 ações. Participam desse plano 21 ministérios, todos eles com ações integradas. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania coordena essas ações, além de participar com algumas ações também específicas, mas é um plano do governo federal, do governo do presidente Lula. E esse plano, ele tem eixos, né, que vão desde políticas de trabalho, emprego e renda para as pessoas com deficiência, direitos econômicos, sociais, tecnologia assistiva, ou seja, como a gente pode facilitar o acesso a equipamentos, a tecnologias que facilitem a vida dessas pessoas, combate ao capacitismo e à violência, né? Também que envolve segurança, olha só, direitos humanos e segurança. Veja, há dados que demonstram que as pessoas com deficiência elas são vítimas constantes de violência, né? Veja, há casos que aparecem com frequência nos jornais, vocês devem noticiar, de pessoas, por exemplo, que estão dentro do espectro autista, que são vítimas de violência, né? Então, nós temos casos que são, inclusive, bastante emblemáticos no Brasil. Então, uma política de segurança, de combate ao capacitismo, à discriminação e à violência, que envolve aspectos educacionais, enfim. E o eixo 1, esse também é uma novidade, são 4 eixos. O eixo número 1, que é da participação social e popular no rumo das políticas de pessoa com deficiência. Então, o que a gente faz? A gente leva isso para os estados e prevê, veja, como eu falei, prevê o fortalecimento de policlínicas, a criação de centros de referência para as pessoas com deficiência, com coparticipação de estados e municípios. Então a gente vai fortalecer esses centros. O governo federal disponibilizou 6,5 bilhões de reais, para, junto com estados e municípios, para criar esses equipamentos. Tem ações no campo da saúde também, mudanças, inclusive, de regras, né, de como tratar com as pessoas com deficiência. Ou seja, são 95 ações que a gente espera esgotá-las até o final do mandato do presidente Lula, né? Então, esse plano, ele talvez é o plano mais completo que já se teve no Brasil para pessoas com deficiência. A gente quer levar para todos os estados do país, vamos fazer essa força, tá? Fechamos com 5, mas a gente tem vários já em negociação. Por quê? Para as pessoas entenderem, tem que haver um alinhamento entre aquilo que propõe o governo federal e aquilo que propõe o governo dos estados. Então, os governos dos estados têm, por exemplo, ter decretos, né? Eles precisam ter normas de compatibilização do plano, eles precisam se comprometer com o plano. Eles precisam também apresentar o que eles já têm, porque os estados, muitas vezes, já têm, né, políticas. E a gente não pode chegar atropelando, que nem é o caso,
Fala, para o que você está fazendo para a gente começar. Vamos começar do zero. Não, isso aí é uma arrogância, é um absurdo, né? Não faz sentido. Porque tem coisas, inclusive, que já funcionam melhor do que a gente poderia prever. Então a gente vai ter essa experiência, vai melhorar o nosso plano, vai mudar o rumo. Então a gente quer fazer isso. A gente quer fazer uma adequação. Então a gente vai estamos trabalhando incessantemente, a Secretaria Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência está trabalhando incessantemente para que a gente possa estabelecer esse pacto com o Estado e também os municípios também que queiram fazer. A gente já está chegando quase aqui na nossa reta final do nosso tempo, temos que liberar o ministro também para as agendas aqui no Ceará. Mas, Dayana, temos aí o que mais na agulha para o ministro? Tem uma pergunta que eu queria fazer, acho que ninguém melhor do que o ministro, inclusive, para responder essa pergunta, que é sobre educação. A gente tem, inclusive, um estado, né? A gente tem o Ceará com índices, com alguns avanços, vários avanços. O Ceará, inclusive, acho que é um estado que tem se destacado nacionalmente, mas eu acredito que tanto o Ceará como os outros estados aí do Brasil, existe um tema que precisa ainda ser difundido dentro das escolas, que é a questão do racismo, né? Eu queria saber como é que o ministro vê esse tema dentro das escolas e como é que as escolas elas podem tentar trabalhar. A gente sabe que já existem vários projetos, vários planos. Inclusive, estamos discutindo agora o novo Plano Nacional da Educação, num momento importante para reestruturar essas bases. Pronto, exatamente. E eu queria saber como é que o ministro vê e se existe uma forma da gente efetivar, talvez, essa discussão de uma forma nacional até, né? Perfeito. Bom, primeiro, sobre o estado do Ceará. Né? O estado do Ceará é um exemplo, né, de como você cria uma política educacional que, de fato, transforma a vida das pessoas. Né? E eu estava falando agora, numa outra entrevista que eu dava, que só é possível você fazer esse tipo de transformação que fez o Ceará se você tiver alguns elementos. Né? O primeiro deles é o compromisso político. Fazer política. Quando você fica demonizando a política, dizendo que a política não serve para nada, você abre mão da transformação social. O que muda a nossa relação com o mundo, dentro das limitações que nós temos, que nós somos seres limitados, né? Pelo tempo, pelas condições físicas, biológicas, enfim, o que muda a nossa vida é a política, é esse fazer político. Então tem que ter um compromisso. No Ceará se firmou, há alguns anos, um compromisso de que a educação ia ser a base da transformação desse Estado. E foi feito. Só que não basta só a vontade política, tem que ter o quê? O apuro técnico, tem que ter uma coisa chamada planejamento. O planejamento, portanto, ele é fundamental, porque ele organiza as tecnologias e toda essa força, energia social para a consecução de objetivos que foram muito bem traçados e muito inteligentemente traçados pelos governos do Ceará. E, por fim, precisa haver um compromisso de permanência dessas políticas, independentemente de quem vai assumir isso. Ou seja, a educação ela virou uma bandeira do povo cearense. E é muito difícil que alguém consiga fazer um retrocesso, porque quando alguém quiser fazer um negócio desse, o povo vai se levantar, falar, puxa vida, é aquilo que... Ou seja, você tem uma dimensão ideológica, né, que vai fazendo com que o Ceará, com todas as coisas que fazem com que o cearense, e agora eu sou cearense, tá? Tenha orgulho de ser cearense, a educação é um elemento fundamental. Então o cearense tem orgulho da educação. Assim como nós deveríamos ter muito orgulho como brasileiros do Sistema Único de Saúde, tá? Nós temos muito orgulho. E a gente tem que ter orgulho da educação do Ceará. Eu, como cearense agora, mas brasileiro antes de ser cearense, eu tenho muito orgulho da educação do Ceará. E o presidente Lula entendeu isso rapidamente, tanto que o ministro Camilo Santana, que foi um dos que participou ativamente desse processo, hoje ele é ministro da Educação. Né? Então, a Isolda Sela foi secretária executiva do Ministério da Educação também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse sentido, a gente só consegue mudar realmente a face desse país se a questão racial ela for colocada como um elemento fundamental nos processos educacionais. E por que isso? Porque o racismo ele não é único e tão somente um elemento que interessa às pessoas que são negras no Brasil. O combate ao racismo, ele vamos dizer assim, ele é um ponto que tem que ser visto com muita atenção para todo o processo educacional. Por que serve a educação? A educação serve para transformar as pessoas. E como diz o Paulo Freire, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Se a gente quer transformar o Brasil,
se a gente quer construir as bases para uma educação nacional voltada ao desenvolvimento social, nós precisamos agora pensar em como transformar as pessoas. E, portanto, o combate ao racismo é um elemento que tem que transformar as pessoas no Brasil. O racismo tem que ser inadmissível para nós. Ele tem que ser algo que mereça todo o nosso repúdio. O racismo é algo que nos impede, inclusive, de nos desenvolver. Porque é o seguinte, a pergunta que eu sempre faço, pensem num país que conseguiu se desenvolver e não tem desenvolvimento sem gente, sem você pegar o que de melhor as pessoas podem fazer. Pense num país que se desenvolveu discriminando mais de 50% da população. Isso não existe. Nos Estados Unidos os negros são minoria, tá? E mesmo assim, é um país que tem, sei lá, um produto interno bruto, né, que é o soma de todas as riquezas do país, de 27 trilhões de reais. É o país mais industrializado do mundo, que mais tem patentes industriais do mundo. Então lá eles conseguem fazer uma distribuição que você vê negros bilionários, os artistas, né? E aqui no Brasil, a gente vê essa situação terrível. E lá os negros sofrem muito, tá? Mas veja a situação no Brasil. O Brasil não consegue se desenvolver se não tiver um plano antirracista, se não tiver uma política antirracista, porque nós somos a maioria no país. Então vejam, o combate ao racismo, ele é um dos elementos centrais na formação subjetiva de um povo que quer superar as suas mazelas históricas. Ministro, a gente já na reta final, falando em mazela histórica, eu não poderia também deixar de inserir uma pergunta que é de um assunto bem do dia, que o governo federal publicou hoje, nessa quinta-feira, no Diário Oficial. É o assunto do dia. É o assunto do dia. A recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Houve muita resistência nos últimos anos à retomada dessa comissão. É muito importante e eu aproveito, né, a nossa reta final aqui dos minutos para perguntar ao senhor qual a importância dessa recriação da comissão e qual o objetivo do Ministério dos Direitos Humanos nessa nova empreitada agora em discutir esse assunto. Olha, com a retomada da comissão, acho que duas coisas acontecem, né? A primeira delas é a seguinte, eu diria que nós completamos agora a reconstrução do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que foi destruído nos últimos anos. Nós oficialmente, hoje, sob a liderança do presidente Lula, nós refizemos todo o sistema de participação social do Ministério, reconstruímos todos os colegiados e fortalecemos todos eles. Todos os colegiados. Esse era o que restava. O presidente Lula, com a sua sabedoria, com o seu compromisso com a democracia, eu conversei com ele, tenho conversado com ele ao longo desses meses, ele sempre deixou muito evidenciado o seu compromisso com a democracia, com a memória e com a verdade. E isso se estabelece hoje nesse ato. Eu acho que vai ser muito importante porque, como eu já disse, né, uma das bases do que a gente chama de democracia se revela no nosso compromisso também com as violações de direitos humanos que ocorreram no passado. Porque elas iluminam, né, ou melhor, elas alimentam, né, essa é a palavra certa, as violações do tempo presente. Então a gente começou falando sobre essas chacinas. As chacinas, elas estão ligadas, né, e muitas vezes com um descontrole do poder público, primeiro, no controle de armas, de armamentos. Quanto mais arma, mais morte. A arma chega com facilidade na mão de grupos, né, de milícia, muitas vezes compostos por pessoas que subvertem o seu papel de agente de segurança pública. Né? Vez ou outra nós sabemos que há pessoas envolvidas nisso. Né? E também, eu acho que a gente não pode aceitar, a nossa aceitação da tortura, da morte, tem a ver com isso, com os períodos ditatoriais. Então vejam só que coisa interessante. Quando a gente diz o seguinte, olha, o Estado brasileiro, primeiro, é responsável pela morte, pelo desaparecimento de pessoas, e nós agora assumimos um novo compromisso, é um novo pacto, é uma nova aliança com o povo brasileiro, de que nós vamos procurar essas pessoas. Nós vamos procurar essas pessoas, ainda que nós não as encontremos, é dever do Estado brasileiro continuar procurando. Para dar um alento para as famílias, para dar um recado para as pessoas no futuro, dizendo o seguinte,
Nós não vamos deixar isso impune. A memória e a verdade, elas vão prevalecer sobre qualquer coisa. Então, hoje, acho que hoje é um dia muito importante. Primeiro, lembrar o seguinte: a comissão, e o presidente Lula reconheceu isso no seu despacho, né, e também no ato, né, de reconstituição da comissão, o seguinte, que a comissão ela foi indevidamente e ilegalmente extinta pelo governo anterior. Foi um ato ilegal, além de um ato imoral. E o presidente Lula restabeleceu a verdade e nos permitiu agora uma política de memória que vai ser muito importante para que a gente retome o sonho de um país democrático e um país republicano. Nós acompanharemos então, ministro. Muito obrigada por conseguir encaixar na sua agenda aqui no Ceará a conversa conosco. Eu espero que você que nos acompanhou também tenha, como nós aqui, aprendido bastante e entendido, né, esse novo momento que a gente está vivendo, essas bases que estão sendo construídas, para que no futuro a gente possa ter um país mais justo, que é o que a gente sempre anseia, sempre fala, entendendo que isso passa pelos direitos humanos e como que ele está integrado às outras áreas que para a gente sempre estão ali constantemente, saúde, educação, a gente entende isso como uma coisa do nosso dia a dia, a gente precisa entender também a política pública de direitos humanos como algo do nosso dia a dia, como um direito e como um dever nosso, como cidadãos, de estarmos ali acompanhando e cobrando também, não é, dos governos, dos nossos governantes. Ministro, muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço e viva o Brasil, viva o Ceará. É isso mesmo, Dayana, muito obrigada também pela presença. Muito obrigada pelo convite, obrigada, ministro, também. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, você pode seguir acompanhando nosso conteúdo no Diário do Nordeste, a entrevista fica na íntegra, compartilha com mais gente, porque o assunto é muito importante, e a gente se encontra na nossa programação. Até mais.